Trump critica Lula e Moraes em relatório sobre direitos humanos. E você vai ver também. Produtores de suco de laranja têm prejuízo bilionário com tarifaço dos Estados Unidos. Dono da Ultrafarma é preso em operação policial em São Paulo. Explosão em fábrica de material explosivo deixa mortos e desaparecidos no Paraná. E ainda, São Paulo enfrenta Atlético Nacional da Colômbia na abertura das oitavas de final da Copa Libertadores. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. O presidente Donald Trump fez críticas a Lula e ao ministro Alexandre de Moraes em um relatório sobre direitos humanos. O documento foi divulgado hoje e entregue ao Congresso norte-americano. O governo do presidente americano Donald Trump afirmou que a situação dos direitos humanos no Brasil se deteriorou. O documento, feito pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e entregue ao Congresso, faz críticas ao presidente Lula e ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e reafirma a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu por tentativa de golpe de Estado. Além disso, Trump faz críticas à Europa e afirma que não há abuso significativo de direitos humanos em El Salvador. O país é destino de imigrantes deportados pelo governo Trump. O relatório de práticas de direitos humanos de países em 2024 é composto por avaliações de 196 países membros da Organização das Nações Unidas e é referência mundial. O relatório mostra mudanças em relação ao divulgado no ano passado, feito sobre a administração de Joe Biden, apresentando agora críticas semelhantes às adotadas por Trump desde que publicou nas redes sociais uma carta ao governo Lula em que anunciava um tarifaço aos produtos brasileiros. Entre os assuntos apontados no documento estão a liberdade de expressão, proibições nas redes sociais e a detenção de apoiadores de Bolsonaro. E o dólar fechou em queda de 1,06% nesta terça-feira, cotado a R$ 5,38, o menor valor desde junho de 2024. E o motivo foi que o mercado financeiro se animou depois que os resultados da inflação no Brasil e nos Estados Unidos vieram abaixo do que era esperado. E o setor brasileiro de suco de laranja está enfrentando perdas expressivas. Mesmo sendo um dos itens que ficou fora do tarifaço de Trump, o prejuízo desse mercado pode chegar a 3 bilhões de reais. De um dos mercados mais rentáveis no Brasil, o setor do suco de laranja passa agora por seu período mais nebuloso dos últimos tempos. Quando a informação foi dada de que este item não seria taxado por Donald Trump, no temível tarifaço americano a produtos brasileiros, produtores e empresários do ramo se sentiram aliviados. Mas após exatamente uma semana do início da taxação, um prejuízo bilionário bateu às portas. Isso porque os subprodutos que compõem o suco de laranja, como ingredientes para o sabor e aroma, não tiveram a mesma regalia e foram taxados com 50%, somando só nesse primeiro período quase 1 bilhão em prejuízo. Soma-se a esse montante o efeito da cobrança de 10% sobre o suco in natura, calculado em 566 milhões de reais. Sendo assim, a inviabilidade das vendas externas desses subprodutos prejudicam e muito o restante da composição da bebida. A combinação de tarifas e retração de preços pode elevar as perdas totais do setor para além de 2,9 bilhões de reais. E justamente o setor que respirava aliviado por ser exceção nas tarifas, agora se desdobra para encontrar alguma saída a este cenário tão assustador.
Olha aí, ainda falando de economia, o preço do café registrou a primeira queda na inflação oficial desde dezembro de 2023. Segundo o IBGE, o valor da bebida baixou em julho. O preço do café caiu 1,01% em julho. O levantamento da inflação oficial, divulgado pelo IBGE, revelou que esta foi a primeira queda depois de 1 ano e meio. O recuo reflete uma safra abundante e pode se intensificar com redirecionamento de exportações, após a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos. Desde janeiro de 2024, os brasileiros estão pagando mais caro para tomar o tradicional cafezinho. Em dezembro de 2023, foi a última vez que o preço do café registrou baixa, de 0,23%. Depois disso, o preço aumentou por 18 meses seguidos. Dados mais recentes sobre o preço do produto no varejo da Associação Brasileira de Café demonstram essa disparada. Em junho de 2025, o valor médio do quilo custava R$ 76,70. No mesmo mês, no ano anterior, o preço era de R$ 34,46 o quilo. Em um ano, o preço do café aumentou 70,51%. E uma operação do Ministério Público de São Paulo prendeu o dono e fundador da rede Ultrafarma, Sidney Oliveira. Ele é acusado de um esquema de corrupção que pode chegar até R$1 bilhão. De acordo com a investigação, Sidney Oliveira faria parte de um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais do Departamento de Fiscalização da Secretaria Estadual da Fazenda. Ele foi preso na sua residência na cidade de Santa Isabel, em São Paulo. O auditor, identificado como Arthur Gomes da Silva Neto, é acusado de facilitar o caminho para o esquema de corrupção. De acordo com a polícia, a suspeita é que desde 2021, R$1 bilhão foram desviados em propinas. As companhias como a Ultrafarma contratavam uma empresa de fachada no nome da mãe de Arthur, que prestava serviços tributários. Arthur orientava as empresas e chegava a compilar documentos que as empresas deveriam enviar à Secretaria da Fazenda para pedir ressarcimento de créditos, acelerando o processo para quem pagava a propina. Além de Sidney Oliveira, o diretor estatutário do grupo Fast Shop, Mário Otávio Gomes, foi preso. Na residência dele, em Alphaville, foram encontrados 2 pacotes com esmeraldas, R$330 mil e $10 mil, o que equivale a mais de R$54 mil, além de €600 dentro de um cofre. E o Rio de Janeiro registrou um aumento de crimes contra turistas esse ano. Só em 2025, mais de 4 mil visitantes sofreram com a criminalidade na cidade. E a maioria dos casos envolve furtos de celulares. Vamos conferir com o Anderson Nascimento. A responsável pela investigação do caso Boa Noite Cinderela contra 2 britânicos, aqui no Rio de Janeiro, a delegada Patrícia Alemani, titular da Delegacia de Atendimento ao Turista, destaca que à medida que a cidade recebe mais visitantes, também cresce o número de crimes contra esse público. Em 2024, foram cerca de 3.400 registros. Neste ano, os casos já passam de 4 mil, acompanhando proporcionalmente o aumento no fluxo de turistas. Até agosto de 2025, foram mais de 1.300.000 visitantes. Cerca de 85% dos crimes estão relacionados a furtos, principalmente de celulares em praias. Além disso, a delegada explica que os golpistas também costumam marcar encontro por aplicativos e levar as vítimas para apartamentos alugados para aplicar golpes. Como dicas para evitar essas armadilhas, é recomendado a atenção redobrada com bebidas e com o comportamento das pessoas ao redor, principalmente em locais de festa e turísticos, que geralmente são o cenário para o crime. E veja a seguir, explosão de fábrica de material explosivo deixa mortos e desaparecidos no Paraná. E ainda, pela Libertadores, São Paulo entra em campo contra o Atlético Nacional da Colômbia. Nós voltamos já.
Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Uma explosão em uma fábrica de materiais explosivos deixou mortos e desaparecidos no Paraná. Câmeras de segurança registraram o barulho do acidente. Confira. O secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson, confirmou por volta das 9 horas da manhã que a fábrica de explosivos Enaex Brasil explodiu, deixando mortos e desaparecidos. Em 4 Barras, região metropolitana de Curitiba, no Paraná. A empresa funciona 24 horas por dia e no momento da explosão havia funcionários trabalhando. No momento do acidente, funcionários estavam preparando explosivos para transporte próximo das 6 da manhã. Câmeras de segurança registraram o momento da explosão. O barulho pôde ser ouvido em diversos bairros e assustou moradores. O acidente provocou tremores e causou danos às estruturas de outras empresas, comércios e casas. A empresa de explosivos Enaex Brasil divulgou uma nota informando que as investigações das causas do acidente já foram iniciadas e estão em curso, e que está à disposição das autoridades a fim de contribuir para o esclarecimento do ocorrido. E disse também que a empresa atua na execução de um plano de contingência baseado em assegurar o devido atendimento às vítimas e seus familiares. E finalizou dizendo que está prestando solidariedade a todos os envolvidos nessa tragédia. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, vamos começar falando da Copa do Brasil, porque hoje foram definidos os confrontos das quartas de final. E para quem gosta de clássico, temos boas opções, né, Bruno? Pois é, Kleber, só jogo bom. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Hoje de manhã, na sede da CBF, lá no Rio de Janeiro, foram sorteados os jogos da próxima fase da Copa do Brasil, que vai acontecer entre o fim de agosto e o início de setembro. Vamos conferir. A CBF sorteou os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Os jogos serão disputados nas semanas de 27 de agosto e 11 de setembro. Já nas quartas de final, teremos 2 clássicos: Cruzeiro e Atlético Mineiro e Vasco e Botafogo. Os outros 2 jogos são entre Corinthians e Atlético Paranaense e Fluminense e Bahia. O sorteio também definiu os mandos de campo e o chaveamento até a final. Cruzeiro, Corinthians, Botafogo e Fluminense vão fazer o segundo jogo em casa. Quem levar a melhor entre Raposa e Galo enfrenta Corinthians ou Atlético Paranaense na semifinal. Do outro lado da chave, o vencedor do Clássico Carioca pega Fluminense ou Bahia. Ou seja, a Copa do Brasil pode ter outro duelo entre cariocas antes da decisão. As semifinais estão marcadas para os dias 5 e 19 de outubro e os 2 jogos da grande final para os dias 2 e 9 de novembro. Bom, e olha só, o Corinthians, que é uma das equipes que vão disputar as quartas de final da Copa do Brasil, está impedido de registrar novos jogadores. Nesta terça, a FIFA confirmou o transfer ban do Timão por uma dívida de 6 milhões de dólares, cerca de 33 milhões de reais, com o Santos Laguna do México pela compra do zagueiro Félix Torres. Para voltar a contratar, o Corinthians precisa quitar a dívida ou chegar a um acordo com o Santos Laguna. Caso não consiga realizar nenhuma das duas coisas, o alvinegro sofrerá uma punição por três janelas de transferências, a atual e mais 2. O Corinthians ainda pode enfrentar outras 2 punições referentes a contratações de Garro e a rescisão de Matias Rojas. Ambos os casos se arrastam desde o ano passado e estão em trânsito para instâncias esportivas. O clube foi condenado pela FIFA nos 2 casos, mas recorreu, Kleber. Correto, Bruno. E vamos falar agora de Libertadores, né? Porque hoje começam as oitavas de finais da competição e o São Paulo já tem aí um adversário difícil pela frente, não é, Bruno? Isso mesmo. O tricolor paulista vai encarar o Atlético Nacional lá na Colômbia, pelo primeiro jogo dessa fase, e vai em busca da vitória para continuar sonhando com o tetra da Libertadores.
Nesta noite, o tricolor paulista entra em campo para o primeiro duelo nas oitavas de final da Libertadores. O adversário é o Atlético Nacional da Colômbia, time que já foi 2 vezes campeão dessa competição e busca nesta temporada seu terceiro título para tentar se igualar ao próprio São Paulo com 3 taças. O tricolor paulista tem a vantagem de decidir o segundo jogo em casa, após terminar a primeira fase invicto e na primeira posição do grupo D com 14 pontos. Já o Atlético Nacional garantiu a segunda posição no chamado Grupo da Morte, em que tinha ainda o Internacional, que ficou em primeiro lugar, Bahia e Nacional do Uruguai. A última vez que as equipes se enfrentaram na Libertadores traz boas recordações aos colombianos, que eliminaram os brasileiros na semifinal de 2016 e seguiram para ser campeões daquele ano contra o Independiente Del Valle do Equador. Apesar da eliminação recente na Copa do Brasil, o tricolor tem mostrado um bom futebol e a esperança da torcida é que o time volte com um bom resultado da Colômbia. Para esta partida, o técnico Hernan Crespo segue sem Oscar, Luiz Gustavo, Caleri e Arboleda, todos lesionados. A bola rola no estádio Atanásio Girardot, na Colômbia, a partir das 21h30. Bruno, hoje, além da Libertadores, nós também temos jogos pela Sul-Americana, né? Então conta pra gente aí, fala todos os jogos desta terça-feira, por favor. Isso aí, Kleber, vamos dar uma olhada na tabela. Vamos começar falando de Libertadores, porque daqui a pouco, às 19 horas, a bola rola para Fortaleza e Vélez Sarsfield da Argentina na Arena Castelão, casa do Fortaleza. Isso é o jogo de ida das oitavas da competição. Em seguida, às 21h30, como nós já vimos, é a vez de Atlético Nacional da Colômbia e São Paulo. A surpresa do tricolor é o meio-campista Lucas, que voltou de lesão na última partida e pode pintar nesse jogo. Agora falando de Copa Sul-Americana, o único time brasileiro que joga nesta terça-feira é o Fluminense de Renato Gaúcho. O tricolor das Laranjeiras visita o América de Cali lá na Colômbia, para o jogo que acontece às 21h30. Lembrando que os jogos da volta acontecem já na semana que vem. Então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Uma boa noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pelas informações e até mais. Olha só, antes de encerrar, um aviso importante aí para você que nos assiste. Hoje, a Rede TV transmite ao vivo a campanha do missionário R.R. Soares em Dourados, no Mato Grosso do Sul. E é importante lembrar que o estado do Mato Grosso do Sul tem um fuso horário diferente. A campanha começa lá às 19 horas e às 20 horas no horário de Brasília será a transmissão. Depois a RIT transmite o Show da Fé, que hoje vai ser exibido às 22 horas no horário de Brasília. E em seguida o Jornal das 22, que hoje começa às 23 horas. E excepcionalmente o programa Vejam Só não será exibido nesta terça-feira. Então continue ligado em nossa programação. Bom, isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.